Bom, pessoal, um dos primeiros circuitos que eu montei, ou que eu quis montar, quando eu estava iniciando em eletrônica, né? Na época que eu era mais leigo, né? E tinha mais teoria do que prática. Isso há mais de 10 anos atrás. Pouco mais de 10 anos atrás. Foi fazer um circuitinho para ligar um LED em um transformador. E como é essa ligação do LED no transformador, né? Primeiro vou mostrar aqui o desenho, né? Um diagrama. Depois vou fazer aqui o circuitinho na prática aí, para você que gosta de fazer eletrônica, né? Interessado. E que esse foi um circuitinho que eu precisei. Na época eu tinha montado aquela tomada, né, para carregar celular, entendeu? Tomada de parede. E tinha que ter um circuitinho luminoso, no caso um LED, né, para indicar ali se a tomada ela estava ligada ou desligada, né? Naquela época, como eu falei, como eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, né? Eu não sabia assim o que eu ia fazer, porque eu sabia que tinha que proteger o LED com resistor, mas achava o cálculo assim um pouco difícil e não estudei isso a fundo. Então eu fiz o seguinte, como eu já tinha ligado assim LED antes em transformador, falei não, vou pôr um LED em vez de eu perder tempo, né? E ficar esquentando a cabeça para calcular o resistor, quando eu ainda não sabia fazer o cálculo do resistor para colocar no LED, eu resolvi ligar no transformador, que era mais fácil. Porém, aí eu fiz isso, só que ocorreu um erro lá que o LED também acabou queimando. Então isso quer dizer o seguinte, mesmo para eu ter ligado um LED no transformador, né, nesse transformador aqui que oferece uma tensão de 12 volts, eu tinha também que fazer o cálculo porque ia ter que ligar também com resistor, entendeu? E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, primeiro aqui no esquema. Vamos fazer aqui esquema aqui de um transformador, né? Aqui é o primário ligado em 110 volts e aqui é a secundária, né? Fio mais grosso e com menos espiras que a da primeira. É um transformador de 12 volts. 12 volts, corrente alternada até aqui. Então, para você fazer a ligação do LED num transformador desse que é de baixa tensão, porque o LED trabalha com baixa tensão e baixíssima corrente, você tem que efetuar um cálculo também, porque os LEDs eles são ligados em baixa tensão. Tensão baixa é essa que são tensões que vão variar, né, de 1,8 volts até uns 3 volts, entendeu? Dizendo que já tem LEDs aí, no caso LEDs de super brilho, né? Aqueles usados aí em iluminação de backlight de TV e lâmpadas de LED, que eles funcionam com mais tensão, funcionam com 5 volts, 6 volts, 7 volts. Tem LED até de 12 volts, mas não é esse caso aqui. Não é o caso do LED que a gente vai trabalhar aqui só de alto brilho. Então aqui está o transformador, né? Então, o que foi que eu fiz? O primeiro circuito que eu fiz que deu errado, que queimou o LED, eu coloquei o LED direto ligado, entendeu? Não calculei o resistor, coloquei ele ligado direto com os 12 volts e o LED acabou se queimando, né? Foi uma frustração, né? Que bate aquela frustração, ainda mais quando você tá meio leigo ainda, que tá começando, mas tudo bem. Então,
O circuito correto para você fazer a ligação do LED é essa aqui, ó. Você pegou o transformador 12 volts e você fez uma fontezinha que a gente chama fonte meia onda, entendeu? Porque só deixa passar só um ciclo da alternada. Ou é positivo ou negativo. Isso vai do lado aqui que você vai colocar esse diodo. Então, você tem que colocar um diodo, porque o que é que eu já falei aqui, né? Eu falei naquele vídeo quando você quer ligar um LED em alta tensão, de 110 a 220 volts. Você tem gente que liga direto, mas eu prefiro ligar, entendeu? Colocando um diodo. Porque o diodo ele vai cortar um ciclo, entendeu? Como a gente já sabe, ele vai cortar um ciclo aqui da alternada, só vai ficar um ciclo aqui, ó, ou para baixo ou para cima, ou positivo ou negativo. E o cálculo do quando acontecer isso, você sabe que a partir daqui a tensão vai ser a metade. Aí você vê, bom, aí já fica menos perigoso, né? Você só tem só 50% de perigo para o LED queimar. Não, na verdade você não existe negócio de 50% perigoso ou 100% perigoso em eletrônica, né? Passou um pouquinho daquele valor ali, ele vai suportar alguns segundos, se for o caso que o meu suportou, e vai queimar. Mas isso aqui pode ocorrer também se a ligação for feita direto aqui na alternada do LED, mesmo ele estando na tensão dele, ele pode ocorrer de queimar também por causa daquelas oscilações que nós já observamos lá no osciloscópio, né? Porque na verdade isso aqui é 12 volts. Só que esses 12 volts é o 12 volts de tensão média que tem ali, ó. Isso aqui pode chegar em picos que vai, vamos dizer assim, se aqui é 12 volts, se você multiplicar isso aqui com 1,14, né? Isso aqui vai para mais de 20 volts, entendeu? Chega uns 18 volts aqui e esse pico ele é percebido pelo LED em determinado momento ali, um determinado ali, microsegundo, e o LED acaba queimando, entendeu? O diodo é bom por causa disso, entendeu? Porque não vai ficar dois picos positivo e negativo, vai ficar só a metade do que seria esse pico, né? Do que seria esse pico máximo, porque o diodo ele corta um ciclo. Então, depois corta o ciclo, ele vai para 6 volts, né? E aqui, ou aqui, você pode jogar um resistor. Aí é que já vai entrar o cálculo do resistor. E aqui, né, você vai colocar o LED, né, que é o diodo emissor de luz, e ele vai brilhar aqui a vida toda. Então foi esse circuitinho que eu montei depois, tive um trabalhão para montar ele corretamente e deixei ele lá e ele ficou lá funcionando, né? Ficou funcionando porque eu tinha medo de fazer os cálculos, porque na verdade o LED ia ser ligado na tensão alta de 110 volts, mas entendeu? Eu tinha medo de ligar lá, de fazer o cálculo errado, não botar o resistor de resistência certa e o LED queimar ou o resistor também estourar, né? Então aqui vai ser feito também o cálculo, embora aqui seja um circuito de baixa tensão para acender o LED, né? Então depois nós vamos rever novamente como é esse cálculo aqui. Agora vamos para a parte prática aqui do negócio. Então eu já estou aqui, pessoal, com um LED, a LED de alto brilho, né? Pode ser usado também para você montar um circuitinho de lâmpada para fazer iluminação. E também com o diodinho aqui, ó, que nós vamos usar para ele cortar um ciclo. Cortando um ciclo aqui, vai ficar a metade da tensão. Mas aí o LED vai precisar ainda de proteção, né? Porque ainda vai ficar, como vai ficar 6 volts, vai ficar ainda uma tensão que é a do dobro do LED, que é 3 volts e que pode queimar o LED, entendeu? E ainda mais sendo corrente alternada. Então, eu vou medir agora qual é o resistor que está ligado aqui nesse LED, ó.
botei na escala aqui de resistência só, porque os vídeos que a gente faz de eletrônica, como a gente sempre usa o multímetro, essa é a parte de você sempre aprender a manejar o multímetro, né? É o momento de sempre você aprender a medir uma resistência, né? E olha lá, ó, 2,8K esse resistor aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, 2,8K. É um resistor que ele tá, entendeu? Muito na faixa, até muito além da faixa da gente ligar aqui nessa tensão, mas não é uma resistência que vai precariar aqui o brilho do LED. O LED vai brilhar aqui com um bom brilho. Então vamos ver aqui como é que nós vamos fazer isso. Então já com o resistor aqui, pessoal, e com o diodo também, né? Vamos esquecer de aquilo que eu tô falando. Sempre o componente a gente tem que testar, porque como é uma aula de que pode ser que alguns não saibam medir um diodo, né? Então a gente já mostra aqui, ó, a escala de diodo, que a gente aí sempre está mostrando como é que usa o multímetro. Então de um lado vai conduzir e vai dar 560 milivolts. Do outro lado não pode conduzir. Então aí nós já temos o diodo também para fazer a ligação aqui desse circuito. Então muito bem, pessoal, vou pôr agora meu ferro para esquentar. Uma outra coisa também, pessoal, antes de montar, que eu não falei para vocês, no caso é a ligação do LED com o diodo. A gente tem que observar, ó, que se a gente ligar o diodo, entendeu? De um lado que não polariza o LED não vai acender, ó. Então vamos observar aqui no LED o seguinte, ó, nós temos aqui esse lado aqui, deixa eu ver aqui, menor do LED, entendeu? Que é o catodo, e o lado maior é o anodo, o lado catodo é o positivo. Então se eu botar a ponteira vermelha aqui no catodo e botar a preta no anodo, o LED tem que acender, ó. E aqui no diodo a gente vai observar que o anodo do diodo é virado para o anodo do LED. É tanto que se eu colocar aqui, ó, a ponteira preta no catodo do diodo, o LED vai acender, né? Então tem esse detalhe também. Catodo do diodo é com catodo do LED, anodo do diodo é com anodo do LED. E a montagem praticamente é essa aqui, ó. Eu vou fazer a solda desse diodo aqui no LED para não ficar esse fio aqui. Então muito bem, pessoal, mais uma etapa aqui, já soldei aqui, ó, o LED, o diodo no LED, tá vendo? Anodo do LED com anodo do diodo, catodo do LED com catodo do diodo. Agora vamos aqui ao transformador. Vamos fazer uma ligação aqui. Acho que eu não vou nem soldar, né? Acho que sim, que eu tenho que fazer uma solda ali no fio do transformador, pessoal. Só um momento. Já liguei o transformador, né? Vocês estão vendo aqui, eu vou medir agora aqui, para ver se está dando 12 volts mesmo, né? Vai botar na escala de alternada. Aqui. Já tá. E olha lá, pessoal, 12 volts. Então, como já tá aqui na tensão, o que é que eu vou fazer? Vou ligar o LED, né? Eu posso ligar aqui qualquer lado que eu quiser. Posso ligar aqui, ó, o LED, né? E ver se ele vai acender, né? E olha lá, pessoal, nosso LED acendendo. Um circuitinho aí, entendeu? Fácil para quem tá conversando em eletrônica, para quem não sabe quase nada ainda, como eu não sabia quase nada há mais de 10 anos atrás.
entendeu? E queria ligar direto na rede de 110 volts, mas eu achava o cálculo ainda difícil e não queria ficar procurando muito o componente certo para botar. Então eu fiz a ligação do transformador. E aí eu vou até desligar a lâmpada aqui. Você vê que o LED está no máximo dele de brilho aí. Tá vendo? Aí. Acendo agora. Então tá aí, pessoal. Então agora a gente pode aferir até os valores, né? Que estão passando aqui, porque depois que passar diodo, vai ser corrente contínua. Não vai ser mais alternada, né? Vai ser uma corrente de um pulso só, entendeu? De um ciclo só. Então vamos ver aqui agora isso. Muito bem, o LED ele vai ofuscar um pouquinho, né? Eu podia ter botado uma chave para desligar, mas tudo bem, ele vai ofuscar um pouquinho. E aqui já deixando o multímetro já na escala de corrente contínua, vamos medir, pegar aqui, ó, depois do diodo, você pode pegar aqui. E olha lá, pessoal, metade da tensão, 6 volts, tá vendo? Conforme eu tinha falado. O diodo ele cortou um ciclo da alternada e a corrente ficou com a tensão pela metade. Entendeu? E vamos ver lá a tensão de trabalho do LED, né? Que eu tô pegando antes do resistor. Então vamos ver se depois do resistor eu tenho a tensão de trabalho do LED, ó. E olha a tensão, ó. 1.7 volts, o LED é de 3 volts, ele está trabalhando com praticamente a metade da tensão, mas está num bom brilho, né? Deu 1.7 volts. Entendeu? Vou botar de novo aqui para vocês conferirem, ó. Com muito cuidado aqui que eu não quero queimar meu LED. Olha lá, pessoal, 1.8 volts, tá vendo? Por quê? Porque esse resistor que está aqui nele é de 2,8K. Quer dizer, se eu, ou 2K8. Então, se eu coloco quanto mais resistor de mais alta, desculpa aí, quanto maior for a resistência que eu colocar, menor vai ser a queda de tensão aqui em cima do LED. Ou seja, eu vou estar me afastando, vou estar diminuindo a tensão do LED. Quanto menor a resistência que eu colocar aqui for, eu estou aumentando a queda de tensão no LED e me aproximando do valor nominal do LED. Se eu passar disso, ou seja, se eu colocar uma resistência muito abaixo aqui, entendeu? O LED vai receber um valor de tensão a mais do que ele suporta e vai se queimar. Foi isso que aconteceu, né, comigo na primeira vez que eu tentei fazer esse circuito aqui do LED ligado com transformador, né? Então, quando você for fazer esse circuitinho, que é um circuitinho básico de experiência, né? Até você pode montar até uma lâmpada, porque com esses LED aqui você coloca 2, 3 LEDs, você coloca alguns LEDs aqui, né? Porque também não pode passar aqui do limite de corrente do resistor, você monta um circuitinho aí de iluminação, entendeu? Então esse foi um circuito meu no começo, não digo de aprendizado, porque a gente sempre está aprendendo, né? Mas para começar a aprender, foi um dos primeiros circuitos que eu fiz, né? Que eu queria fazer um LED acender, entendeu? Sem precisar colocar bateria, sem precisar colocar pilha, ou sem ligar ele numa fonte que fornecesse a tensão dele, né? Então, isso aí é um diodo, o resistor, entendeu? Para você fazer o LED. E vamos ver o cálculo aqui, né? Em cima aqui desse resistor de 4K, né?
Vamos ver aqui. Se não for de 4K, né, ele vai ter o cálculo que você vai fazer, vai ter que dar a resistência certa do resistor que você, ou mais ou menos o resistor que você vai usar para proteger o LED aqui nessa tensão de 6 volts, porque aqui ele está baixando a corrente para o LED na tensão de 6 volts. Se eu ligasse sem o diodo, ele estaria diminuindo, né, para a tensão de 12 volts, deixando passar a tensão de 12 volts, mas ela sendo limitada para o LED. Então vamos observar aqui agora o cálculo. Então vamos lá, pessoal, vamos ao cálculo aqui, que é um cálculo que é fácil, ou que ficou facílimo para mim naquela época. Não era tanto porque não tinha muita coisa disponível ainda na internet, entendeu? No YouTube, então foi um pouco difícil aprender esse cálculo aqui. Eu vim ver mesmo esse cálculo, foi numa dessas revistas do Instituto Universal Brasileiro, num desses fascículos de eletrônica do Instituto Universal Brasileiro, foi que eu peguei essa fórmula de calcular LED, resistor para LED, decorei, entendeu? E aprendi, né? E depois que eu aprendi, fui botando mais e mais em prática, mais na prática do que na teoria, né? Então vamos lá, a gente não sabe qual é a resistência desse resistor aqui, ó, que a gente vai botar para acender o LED. A gente só sabe a tensão e a corrente do LED, que a gente coloca aqui. Com I vamos botar a corrente desse LED de 20, não 0,20 miliamperes, né? Estou monitorando aqui meu tempo. Se cair, peço a compreensão de vocês, entendeu? Porque a memória aqui do celular tá baixa. Então vamos lá, né? Então eu quero calcular um resistor para que eu possa ligar meu LED, né? Então, qual é a fórmula aqui, né? A gente vai considerar a tensão aqui já reduzida, dada a queda aqui pelo diodo, né? Então, nós vamos ter aqui VCC, entendeu? Que é a tensão que a fonte está mandando. Esse cálculo ele é válido para qualquer tensão até de 1000 volts se você for ligar esse LED. Então, VCC menos VLED, se você quiser colocar, né? Menos tensão do LED, entendeu? Aqui você botar entre parênteses, dividido por I LED, que é a corrente do LED. Então nós vamos ter aqui agora o número, né? VCC, que é a tensão de entrada, 6 volts, menos V do LED, que é 3 volts, dividido por 0,02. Aqui é 20 miliamperes. Então, 20 miliamperes, gente. Então, tá fácil aqui, ó. Então, a gente coloca entre parênteses, né? Porque você sabe que matemática é assim. Sempre é resolvido com maior precedência, né? A divisão e a multiplicação. Senão dá errado. Então, para a gente resolver o que é de maior precedência aqui depois, vai ficar fora do parêntese. O parêntese é para a gente antecipar aqui a subtração. Então, 6 menos 3 vai dar 3. 3 volts. 3 volts, vamos botar aqui uma fração, né? 3 volts sobre 0,02 amperes.
Então eu vou aqui na minha cabeça, 3 por 2 dá 1,5, 3 por 0,2 dá 0,15 e 3 por vai dar 0, não, errei, 3 por 0, 3 por 2 vai dar 1,5, 3 por 0,2 vai dar 15 e 3 por 0 é o contrário, vai dar 150 ohms. Então o resistor, pessoal, que ficaria no lugar desse aqui de 4, né? Eu coloquei de 4K, que mesmo assim o LED está com um alto brilho, né? Seria de 150 ohms, entendeu? Mais ou menos isso. Você não vai achar exatamente desse valor aqui, entendeu? Até de 1K que você vê que eu coloquei aquele dali 4K, né? Ficou com alto brilho. Se colocar 150K, melhor ainda. Então o resistor, o cálculo é esse aqui, ó. Você acha o resistor exato, medida de valor de resistência exata do resistor que você vai precisar para ligar o seu LED. Não mais, não menos que isso. Tá bom, gente? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um valor aí no canal. Não só assista o vídeo, mas se inscreva também, porque a maioria assiste, mas não se inscreve, né? Então reforce esse incentivo aí com você. Quer ajudar o canal aqui a crescer, entendeu? Quer me ajudar aqui? Deixar o Pix aí para você poder fazer uma contribuição, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Para que outras pessoas possam se inscrever também e dar likes aqui no vídeo. Sempre é bem-vindo, né? O canal aí tá faltando 300 e poucos aí, né? 390 e poucos aí para fechar 1000 inscritos, tá bom? Um grande abraço para você, espero que tenha gostado de mais uma aulinha aqui de eletroeletrônica, aqui do canal Eletroeletrônica, que é o César. Um grande abraço a todos e vocês me ver aqui a bancada no próximo vídeo.